Bom dia, meus caros. Iniciar aqui nosso time. Estamos de volta para dar continuidade ao nosso curso de responsabilização perante os tribunais de contas. Estamos na nossa aula número 5. Hoje nós vamos tratar dos elementos subjetivos da ação. Nós estamos continuando lá aquela série de quesitos necessários para configurar a responsabilidade subjetiva. Só lembrando, nós já vimos que os tribunais eles só podem aplicar a responsabilização subjetiva, tá? Verificando hipótese de responsabilidade objetiva, o tribunal tem o dever de fazer a devida representação. Já vimos isso. Então, meus caros, o primeiro elemento, que foi a ilicitude e as causas justificantes, nós vimos na aula passada. Nesse momento, nós temos que trabalhar os elementos que configuram a ação, esse elemento chamado de subjetivos. Pois bem, primeiramente vamos ver o conceito de conduta. De maneira bastante geral, não vou poder aqui me aprofundar sobre o tema. Recomendo muito. Isso aqui é muito explorado, está muito bem organizado na teoria do crime. Então, lembra que eu falei na primeira aula de que alguns conceitos estavam melhor explicados lá no direito penal, outros no direito civil e alguns no direito administrativo? Pois bem, se você quiser uma leitura aprofundada sobre conduta, os elementos subjetivos da ação, sabendo que deveremos fazer algumas mediações para a aplicação perante os tribunais de contas, está lá na teoria do crime. E daí você escolhe um livro que seja a seu gosto, que possa lhe ser útil. Então, conduta pode ser assim definida. O ato ilícito só pode ser provocado por ser humano, porque só ele tem conduta. É dizer que o animal não tem conduta. Ah, mas o animal saiu de casa, um cachorro saiu de casa e mordeu uma criança no meio da rua. Isso não é uma ação? Na perspectiva sociológica, na perspectiva do direito, não. A gente não está falando aqui do mundo natural, do mundo tal como ele é. Nós estamos falando aqui da conduta segundo a ótica de alguma ciência, que é a ciência jurídica no caso. Então, para o direito, que nesse ponto adota a teoria finalista, e não vou entrar aqui também nos meandros da teoria e nem nas suas falhas, como no caso no ato culposo, não vou entrar nesses meandros, recomendo a leitura lá no direito penal, mas no momento eu quero que fique o seguinte: só o homem age. É por isso que quando o meu cachorro, no caso eu que só tenho gatos, o meu gato, se ele mordeu alguém, já aconteceu, se ele arranhar alguém, sou eu que tenho que indenizar. Sou eu que tenho que indenizar. Qual vai ser a minha conduta aí? Eu não evitei o resultado. Eu deixei por algum motivo que o meu gato saísse de casa, ou para quem tem cachorro, deixou o cachorro sair de casa, ou saiu com um cachorro grande, sem usar focinheira, em suma, uma série de possibilidades. O fato é de que o animal não vai ser responsabilizado, porque o animal não tem conduta. O animal não age. Mais uma vez, não estamos falando aqui de critérios naturais. Estamos falando aqui da conduta sob uma ótica sociológica, sob uma ótica do direito, tá bom? A conduta, ela pode ser realizada por ação ou omissão. Isso mesmo, meus caros. Se na ação eu tenho um ato, eu tenho um acontecimento provocado, porque eu vou lá e empurro uma cadeira, eu vou lá, jogo alguém da cadeira, eu tiro esse copo daqui e passo para cá, isso é uma ação. Agora, e quando eu não faço nada? Quando eu me omito, quando eu fico paradinho aqui, também é uma conduta. Eu dou um exemplo bastante esdrúxulo, que esse exemplo aparece muito na doutrina penalista, é de que vem alguém rolando ladeira abaixo, ladeira abaixo. Ao fim da ladeira, eu tenho um precipício. Tem um abismo ali, vamos colocar aqui algo bastante exagerado. Eu tenho aqui 1000 metros de profundidade. A pessoa cair nessa ladeira vai morrer, certamente. A pessoa vem rolando. Alguém está do lado. Esse alguém tem condições de evitar a rolagem. Tem condições de evitar que a pessoa que vem rolando caia. Esse alguém simplesmente se omite. Fica paradinho aqui, lindo e maravilhoso. E deixa o outro passar. O outro passa, cai e morre. Pergunta é: esse alguém que se omitiu, ele empurrou a pessoa? Na minha história, não. Não empurrou. Ele fez alguma coisa? Não. Mas aí que tá. Ele deveria ter feito. Ah, Paulo, isso é muito exagerado, muito exagerado?
E o nosso dever de socorrer alguém? E o crime de omissão de socorro? Então, para o direito, a omissão é relevante. Para o direito, a omissão é relevante. Então, a gente analisa a conduta na perspectiva da ação e da omissão. Tanto uma quanto a outra podem ser de forma dolosa e culposa. Então, o que nós vamos fazer nessa aula aqui, até onde der os nossos 30 minutos? Nós vamos explorar melhor esses conceitos, vamos explorar melhor essas ramificações. O que sai daí, tá? Repito, acho que pela terceira ou quarta vez. Estou aqui de passagem em relação a este tema. Na vida também, mas também esse tema. Aprofundamentos tem que ser doutrina, gente. Por quê? Porque esse ponto aqui, eu nem sou a pessoa mais indicada para trabalhar com vocês, e esse ponto aqui merece por si só um curso inteiro. A gente poderia passar aqui 10 aulas só falando de conduta. Mas não é o que a gente quer. Isso aqui são apenas algumas indicações. Ontem eu fiquei muito feliz que um dos meus colegas, fazendo perguntas pelo nosso chat do institucional, ele falou: Paulo, você indicou no primeiro dia aquele curso do TCU, que eu não conhecia. Fui ler, estou adorando, é muito bom, já me tirou um monte de dúvida. Eu fico muito feliz de dar essa dica e vocês aproveitarem cada uma delas. Então aqui, o que eu não deixar muito claro, seja por limitações individuais, seja porque o curso não permite, aí vamos pegando as indicações para ir aprofundando o tema, tá bom? Gente, aqui só eu coloquei a imagem do nosso homenzinho feroz, bravo aí, meio que imprudente, vamos já ver isso. Vamos começar pelo dolo. O dolo é vontade. O dolo é vontade. Agir com dolo é agir com consciência da situação e das suas consequências, seja visando o resultado ou pelo menos aceitando ele. Tá? O dolo ele pode ser bom ou ruim, mas historicamente a ideia de o dolo bom ele foi se afastando e a gente ficou com a ideia de que o dolo é uma coisa ruim. Tá? Para quem tiver interesse, a teoria civilista ainda faz uma distinção entre um e outro. No direito penal, e é o que nos interessa nessa porção aqui da nossa aula, esse dolo maligno é o que nos interessa, tá? Nessa perspectiva. Então, no primeiro caso, o dolo é direto, o agente quer o resultado. O exemplo aqui, Ariovaldo acelera o carro porque quer atropelar Josias. O Ariovaldo aqui, vamos simbolizar por este cidadão aqui, tá? Ariovaldo acelera o carro porque quer atropelar Josias. Qual é o resultado almejado por Ariovaldo? Atropelar alguém. Atropelar. Não sei se é matar, não sei se é ferir, mas ele quer atropelar. Ele não está fazendo isso porque de repente ele teve um ataque cardíaco, ou porque de repente ele teve uma síncope, não. Ele quer fazer aquilo, o dolo é direto. Agora a gente pode mudar um pouquinho nosso exemplo, bem aqui, olha. O segundo caso, vamos falar de dolo eventual. Ou seja, embora o agente não busque aquele resultado, ele aceita o que venha a ocorrer. Como seria esse exemplo? Ariovaldo acelera o carro para ultrapassar Josias. Veja, ele não quer atropelar Josias, ele só quer ultrapassar. Só que ele está ciente que ele está numa área escolar. Tem a placazinha ali, 30 km por hora, tem um monte de criança passando, a escola está ali, Ariovaldo mora nessa região, ele conhece a escola, não tem nada que possa dizer que ele desconhece o caso. Mas ele aceita o quê? Ele aceita o risco de que ele pode atropelar uma criança no meio do caminho. Ele aceita. Nesse caso, ele também está agindo com dolo. Ariovaldo não poderá dizer, porque foi um ato culposo, infelizmente foi um acidente, eu não tinha condições. Se ele está vendo crianças passarem numa faixa de pedestres, ele está vendo todo aquele movimento escolar, tem uma placa identificando, mas ele aceita aquele resultado, isso é dolo. Tá? Como é que o dolo aparece na jurisprudência do TCU? Muita gente deve estar me perguntando assim, mas Paulo, isso não interessa só para o direito penal? O que é que eu, no Tribunal de Contas do Estado do Amapá, vou fazer com esse tipo de distinção? O que me interessa é saber se o agente quis ou não o resultado. Olha só o que diz o TCU em relação à pena de inabilitação. O TCU diz assim,
na aplicação da pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, é preciso ter se comprovado algum proveito volitivo por parte do responsável. Algum componente volitivo, perdoe-me. Ou seja, tem que indicar dolo ou má-fé. Então, meus caros, o que esse acórdão 881 de 2007 da primeira Câmara do TCU está nos dizendo? Ele está nos dizendo que eu só posso penalizar um sujeito com essa pena aqui de inabilitação para cargo ou função pública se o sujeito provocou o ilícito mediante uma ação dolosa, com má-fé. Se o agente provocou o ilícito meramente por culpa, não cabe esse tipo de pena. Ah, mas Paulo, eu tenho uma outra jurisprudência. Ok, a gente talvez consiga encontrar outro fundamento. Mas estou mostrando para vocês aqui essa grande restrição operada pelo TCU, que faz até sentido. Porque se a gente não conseguir demonstrar que o sujeito atuou com dolo, essa pena aqui não vai ser aplicada. Isso estou falando de responsabilização no âmbito do Tribunal de Contas. Então percebam que aquela teoria lá do direito penal em relação a dolo, a culpa no sentido estrito, é importante para a gente? Um segundo exemplo aqui. O TCU diz, dessa vez o acórdão 3178 de 2016 do plenário, ele diz assim, que a responsabilidade dos integrantes da equipe de apoio ao pregoeiro, olha só, sabe aquela equipe de apoio ao pregoeiro? Somente emerge se agirem com dolo. Olha que coisa importante. Então, se a equipe atuou de maneira meramente culposa, seja por negligência, imperícia, imprudência, não vai ser responsabilizada. Então, para a gente responsabilizar essa equipe de apoio, a nossa matriz de responsabilização terá que necessariamente comprovar que houve dolo. Paulo, e se não teve dolo? Não tem responsabilização. Não tem responsabilização. Olha que coisa interessante, tá? Vamos seguindo, meus caros. A gente viu de maneira bastante rápida, bastante ligeira, o que é dolo e como ele pode aparecer na jurisprudência do Tribunal de Contas, tá? Vamos agora nos deter ao elemento culpa, que é culpa no sentido estrito. Porque no sentido geral, culpa pode ser dolo ou culpa, perdão, como nas suas formas de negligência, imperícia e imprudência, tá? Mas vamos ver primeiramente o conceito de culpa, tá? Puxar para cá. Culpa viola o dever objetivo de cuidado. Como assim, gente? Como assim violar o dever objetivo de cuidado? Aqui eu disse que eu não ia entrar no meandro da teoria finalista, mas só uma nota. A teoria finalista, que explica a noção de conduta que eu apresentei para vocês, existem outras concepções, tá? Só estou colocando aqui a mais conhecida. Ela põe como elemento essencial da conduta a finalidade, a intenção do agente. Tá? Eu quero este resultado. Eu quero beber água. Eu quis. Agora, se o meu copo que está aqui que vocês não estão vendo, se eu bater no copo, o copo cai. Eu não queria bater no copo, eu não queria jogar no chão. Nesse caso, eu tive culpa no sentido estrito. Tá? Eu queria jogar o copo? Não. Então não teve conduta aqui? Aqui nós temos um problema da teoria finalista. Ou seja, a teoria finalista ela não consegue explicar culpa no sentido estrito. Daí que o conceito de culpa no sentido estrito meio que dá uma esquecida na ideia de finalidade. Tá? Mais uma vez, o assunto é complicado. Eu levaria 10 aulas para explicar isso para vocês e talvez nem conseguisse com muito êxito. Remeto vocês a uma boa doutrina penalista, tá? Ou até o Milton Santos lá da Geografia que trabalha bem o conceito de ação, mas não é o caso. Então, meus caros, culpa é violar dever objetivo de cuidado. Vamos ver com mais calma isso daqui, o que significa. Aqui nós tomamos como base a ideia do homem médio. Como assim um homem médio? A gente avalia como a pessoa se comportou em determinada situação. Mas a gente não avalia um super-homem, aquele homem impecável, aquela pessoa que jamais erraria. Aquela pessoa, homem ou mulher, que em nenhum momento cometeria um deslize.
Esse tipo de pessoa não pode ser parâmetro de avaliação, porque ele não existe. Ou se existe, é uma raridade, tá? Entendo aí super-homem, seja na concepção do Nietzsche ou na concepção da DC, tá? Então, assim, nós temos que tomar como parâmetro um homem médio, tá? Mas nós devemos tomar também cuidado com essa ideia do homem médio. Por quê? O homem médio é uma abstração, gente. É uma abstração. O homem médio, só para puxar um pouquinho de filosofia aqui, ele é muito citado pelo Engels. Acho que foi no século XIX. O que seria um homem médio? Um homem padrão, uma régua universal? Complicado dizer isso. Mas, por mais que seja complicado na perspectiva filosófica se afirmar um homem médio, a gente tem que reconhecer que a nossa experiência cotidiana, a nossa experiência prática, a nossa experiência profissional nos indicam o que é razoável como parâmetro. Agora, nós devemos saber contextualizar esse ser humano médio. Como assim? Eu que estou na capital, aqui do Amapá, Macapá, eu tenho uma quantidade de oportunidades disponíveis para mim. Eu tenho acesso a informações que talvez um colega meu que está lá em Pracuba, no interior do estado, não tenha. Em 88, eu citei agora o Milton Santos, um geógrafo falecido em 2001, conhecido como um dos grandes intelectuais do século XX. Ele escreveu em 88, quando saiu a nossa Constituição Federal, ele escreveu um livro fabuloso chamado O Espaço do Cidadão. Nesse livro, ele parte da seguinte tese. Ele diz assim: você é mais ou menos cidadão a depender de onde você se encontra no território. A pessoa que está agora, um colega de profissão, que está lá no Tribunal de Contas da União, em Brasília, certamente tem uma quantidade de oportunidades muito maior do que eu aqui no Amapá. Seja de informação, seja de capital, seja de recursos. E eu aqui na capital amapaense, eu tenho muito mais informações e oportunidades do que o colega que está lá em Pracuba, que é um municípiozinho bem pequenininho daqui. Então, nós temos que avaliar essa ideia do homem médio. Eu odeio aspas assim, acabei de fazer. Nós temos que avaliar essa ideia do homem padrão contextualizando esse homem padrão. Isso é muito filosófico, é muito abstrato. Eu nunca vou usar isso, Paulo. Vai usar sim. Quer ver? Já vou me adiantar no exemplo aqui. Será que um colega que está analisando um contrato de obra lá em Pracuba, num municípiozinho pequeno, com poucos recursos, com pouca informação, será que ele vai ter a mesma capacidade de examinar essa obra do que uma pessoa que está em Brasília? Talvez sim. É o caso concreto que vai nos dizer. O que eu quero dizer para vocês é de que nós temos que avaliar esse dever objetivo de cuidado na perspectiva do homem médio, mas tomando muito cuidado com a ideia desse homem médio. Pelo amor de Deus. Por que homem médio, gente? É uma forma de dizer não avalia pelo seu parâmetro. Eu não posso olhar para uma pessoa e dizer, eu faria diferente assim. A gente tem que ter uma concepção mais abrangente, mais geral, sabendo contextualizá-la também, tá? Então vamos lá, gente. Um outro ponto. O dever de cuidado diz assim: eu estou dirigindo numa região de área escolar. É previsível ou não que se dirigir em alta velocidade aqui pode me levar a um acidente grave? Eu posso machucar uma criança? É previsível, gente. Então, esse dever objetivo de cuidado é kantiano. É você saber se portar na comunidade de tal forma a não machucar o outro. É mais ou menos por aí. Agora, esse resultado tem que ser previsível. Quer um exemplo? Nós estamos em abril de 2020. Pandemia. Eu posso exigir do gestor, analisando as contas dele de 2019, mas o gestor aqui, ele fez uma reserva de contingência, olha, negócio minúsculo. Como que ele não previu a pandemia? Não, esse gestor falhou seriamente aqui, ele foi negligente. Não dá. Não dá para exigir que o gestor, em 2019, amplie a reserva de contingência pensando que teria uma pandemia em 2020. Nós estaremos ferindo essa noção de previsibilidade. Ou seja, esse dever objetivo de cuidado, ele exige da pessoa um comportamento que evite um resultado danoso. Esse resultado danoso, ele tem que se basear no que um homem médio faria, com todas as ressalvas de um homem médio que eu já coloquei para vocês. Vou começar pela ideia de homem, né?
ser humano. E esse resultado tem que ser previsível. Eu não posso exigir de alguém uma atitude que vise a evitar um resultado imprevisível. Seria exigir demais. Repito, seria exigir uma perspectiva do super-homem. E que ele não existe, infelizmente, né? Vamos lá. A culpa, ela se dá de 3 formas bastante conhecidas. Todo mundo já ouviu falar disso daqui. Negligência, imperícia e imprudência. Embora a gente já tenha ouvido falar 1000 vezes de cada um desses, ainda há uma série de dificuldades para diferenciar. Dificuldades até na doutrina. Muitas vezes o que alguém põe como erro profissional no livro aparece como imperícia em outro. Muitas vezes, como está como imprudência, aparece como negligência. O autor diz que eles são antagônicos, como é que vamos confundir? Então existe ainda dúvida objetiva, ou seja, há dissenso na doutrina, e também há uma certa confusão subjetiva, ou seja, até aquilo que já está assentado a gente costumeiramente acaba confundindo, tá? Então vamos ver aqui, também a gente não vai aprofundar, a gente vai só ver aqui de en passant mesmo, só para ter uma leve noção disso daqui, tá? Mas são apenas indicações para a gente ir trilhando o caminho, tá? Comecemos por negligência. Deixa eu ver meu tempo aqui, beleza? Negligência. Gente, um conceito que eu peguei lá do direito penal do César Bittencourt. Negligência é a displicência no agir, a falta de precaução, a indiferença do agente que, podendo adotar cautelas necessárias, essas cautelas aí, lembra aquele dever objetivo de cuidado? Não faz. É a imprevisão passiva, o desleixo, a inação. O Bittencourt diz que é culpa in omitendo. Por que está grifado a isso? Quando chegar lá na imprudência, a gente vai ver que a imprudência é o oposto. A imprudência é o agir em excesso. É a culpa in comitendo. Ou seja, o agente falha fazendo. Na negligência, ele falha não fazendo. Falha por omissão. Exemplos. Deixar de fazer a manutenção do veículo. Ah, mas o que isso é relevante para o direito, Paulo? Você, que tem um automóvel, você tem que... É obrigatório que você faça a revisão dele dentro do período lá. Essa revisão não é apenas para manter a garantia do seu veículo. É porque se porventura, por uma infelicidade, venha ocorrer um acidente, a culpa não... Você não teve dolo, você não agiu querendo aquele acidente, mas aí a gente verifica. O pneu está careca, mas está careca de doer. 5 anos nunca foi trocado esse pneu. Qual foi a causa do acidente? O carro deslizou, não teve como frear. O tempo de frenagem foi muito maior porque o pneu estava totalmente careca. Nesse caso, o agente infelizmente agiu com negligência. Ele não percebeu que aquele pneu careca poderia vir a acontecer um acidente. O resultado era previsível, não é, gente? Ou a gente está exigindo demais, que uma pessoa não perceba que um pneu muito careca pode levar a um acidente. Lembra da ideia do ser humano médio? Esse é um exemplo. Vamos trazer para o âmbito da administração, tá? Deixar de fazer a manutenção predial. Cai uma parede, cai um ar-condicionado do 3º andar, despenca em cima da cabeça de uma pessoa. A gente verifica que estava tudo em dia. Uma árvore caiu, bateu no ar-condicionado, jogou no chão. Ah, ok. A gente pode até pesquisar se aquela árvore quedada, se alguém deixou de fazer a podagem, se a prefeitura deixou de fazer o que devia fazer, a gente pode até ver isso. Agora não foi um problema do ar-condicionado. Agora imagina que o ar-condicionado está lá desde 1970. Nunca teve uma manutenção. Esse nosso clima aqui chuvoso demais. Chove 6 meses aqui para quem não é do norte. Chove demais aqui. Já enferrujou isso desde os anos 80. Não tinha caído por um milagre. É claro que o ferimento ocorrido nessa pessoa que recebeu o ar-condicionado na cabeça, de alguma forma vai ter consequência em quem deixou de fazer a manutenção. Então, meus caros, alguns exemplos aqui na administração, segundo a jurisprudência do TCU. Tá? Eu pego o TCU, gente, porque é o tribunal que tem um sistema de pesquisa muito bom.
é muito bom pesquisar no site deles. Fica a minha crítica acadêmica, de que infelizmente nós não temos ainda a publicação do processo no âmbito do TCU. Eu tenho artigo publicado na área em relação a isso. A meu ver, ofende a nossa Constituição, nossa querida Constituição da República, porque ela diz que o processo, em regra, é público, apenas as exceções é que são sigilosas. Mas, em suma, na base de jurisprudência é o tribunal que é mais fácil pesquisar, e é um tribunal de renome, né? O TCU está aí há mais de um século, mas não é a única fonte de pesquisa, só estou justificando por que eu estou indo lá. Olha esse primeiro exemplo aqui. A negligência de fiscal da administração, aqui a gente já vê que tem tudo a ver com o que a gente faz. Fiscal da administração, na fiscalização da obra, atrai para si a responsabilidade por eventuais danos que poderiam ser evitados. Como assim, gente? Aí imaginemos aquele fiscal que ele deveria ter ido todos os dias na obra ver o que estava acontecendo. Todos os dias. Ele, por escolha, decidiu ir na obra uma vez por semana. Ele ia lá só na sexta-feira. Dava uma olhada, passava pelo canteiro, tudo ok. Assinava uma planilha com 5.000 itens, sem se perguntar de muita coisa. Se porventura algum problema vier a ocorrer naquela obra em relação a uma má execução, o fiscal poderá ser responsabilizado conforme diz o acórdão 3641/2008 da segunda Câmara do TCU. Esse acórdão que ele é repetido, tem outros lá muito parecidos com esse aqui. Então, meus caros, a negligência do fiscal atrai para si responsabilização. Ou seja, ele não precisa contribuir por meio de uma ação no resultado danoso. Basta que ele deixe de fazer algo de ofício. Agora, vocês perceberam que no meu exemplo eu falei assim, o fiscal não quis. Eu quero dizer que essa negligência foi uma atitude dele. É diferente daquele fiscal que nós já vimos isso num caso concreto, daí vem a necessidade de aferir o caso concreto, de situar, aí vem mais uma vez reforçando a nossa situação encontrada lá no achado de auditoria, que é um item fundamental do achado. A gente já viu a seguinte situação, de um fiscal estar com 15 obras. Uma das obras, exemplo, um hospital. Um único fiscal para fiscalizar 15 obras. Tem 3 escolas, um hospital, uma rodovia. É humanamente impossível. Esse fiscal, no melhor dos mundos, ele vai tirar um dia para cada obra. Se ele tem 15 obras, ele no mês, um mês tem o quê? 22 dias úteis, ele não vai conseguir ir nem 2 vezes na mesma obra. Ah, mas ele pode passar 1 horinha em cada obra. Tá, ele vai ver isso daqui de cada obra. Então, meus caros, existem circunstâncias que estão para além do próprio agente público. Isso a gente vai ver, tem um campozinho da nossa matriz, que é o elemento culpabilidade. A gente tem que descrever isso lá, tá? A gente vai ver isso com calma, mas assim, só para lembrar de que a gente não pode sair por aí metendo prego em tudo quanto é madeira que está disponível. A gente tem que ver como é que as coisas funcionaram, ocorreram. Um segundo exemplo aqui para fechar esse ponto de negligência. A negligência do gestor contra a adoção de providências complementares para o funcionamento do bem, adquirido com recursos de convênio, sem as quais inviabilizam o seu aproveitamento pela comunidade, conduz à responsabilização do agente perante o TCU. Dou um exemplo aqui. Digamos que por meio de um convênio, uma determinada prefeitura ela adquire um excelente ônibus escolar. Um excelente ônibus atende todas as necessidades da comunidade. Mas esse ônibus aí, digamos, eu estou olhando para o meu reloginho aqui. Digamos que esse ônibus falta emplacar, falta documentação, falta regularização. E o responsável por fazer isso, no nosso exemplo aqui, digamos que seja o secretário municipal de educação, não fez. Não fez. Passou 1 ano, passaram-se 2 anos, e lá está o ônibus parado porque falta uma documentaçãozinha. Esse ônibus não entrou em atividade, não está atendendo a população por falta de uma providência complementar, uma inação, uma negligência, um não fazer desse agente. O que é que o TCU nos diz? Esse agente vai responder. Ele vai responder por isso daí. E por fim, mais esse exemplo aqui, a responsabilização do dirigente máximo, um secretário, um diretor, um presidente,
pode decorrer de significativa desorganização. Vou repetir por conta da importância. A responsabilização de dirigente máximo pode decorrer de significativa desorganização administrativa no órgão ou entidade, o que configura negligência. Acordo 2147, 2015, plenário. Meus caros, esse acordo me chamou muita atenção, mas muita atenção. E vou aqui aproveitar os momentos finais da nossa aula. Vou passar um pouquinho dos 30 minutos, tá? Já chegamos a 30 minutos. Me dei mais uns 4. Porque esse acordo é muito importante. Primeiro, ele está falando de que uma desorganização geral, ampla e significativa. Olha como está aqui. Eu até recortei como estava no trecho lá. No caso do exame, o responsável não conseguiu afastar a constatação de que havia pouca preocupação com o planejamento. Vou ler mais um ponto aqui. Uma vez que se trata de situação verificada com frequência na instituição, o ex-titular da prefeitura universitária deve ser responsabilizado em razão de sua negligência em relação à ausência de planejamento adequado, de acordo com a jurisprudência desta corte. O que o TCU está nos dizendo aqui? Sabe aquele caso, acho que todo mundo que já fez auditoria já encontrou uma situação dessas. Que a gente chega lá, não tem controle interno estabelecido. O chefe de cada área não sabe nem que é chefe. O chefe da gestão de contratos, ele descobre quando a gente vai lá que ele foi nomeado algum dia, já aconteceu isso. Ah, eu não sabia que eu era chefe de contratos. Olha que coisa interessante, né? Não tem fiscal nomeado para acompanhar nenhum contrato, simplesmente não tem. Existe uma seção de contratos, existe uma seção de fiscalização, mas ninguém foi designado formalmente. Então, é uma loucura, é uma desorganização completa. Meus caros, esse gestor, ele poderá dizer assim, me fugia o poder de acompanhar a execução de cada agente? Do ponto de vista empírico, é verdade. O gestor não vai estar do lado, na cadeirinha, acompanhando o que cada subordinado faz. É por isso que ele precisa instituir uma organização, uma disciplina, delegação de competências, especificação de competências. O chefe da unidade de contratos precisa saber que ele foi nomeado. Ele precisa saber o que ele vai fazer. Então, quando você chega no órgão que não tem regimento interno, não tem nenhuma portaria regulamentando nada, não tem portaria designando fiscal nenhum, é uma completa despreocupação com a organização do órgão. Nesse caso, eu concordo plenamente com o TCU. É um caso claro de negligência. Negligência. Por que isso é importante, gente? Por outro lado, existem aquelas circunstâncias que o órgão está todo organizadinho, controle interno funcionando, delegação de competências, designação de pessoas para cada situação, está tudo bonitinho. Lá na ponta, digamos, um fiscal de contrato, um estagiário, para colocar um exemplo bem amplo aqui, comete um ilícito. A gente vai ver a cadeia causal, em nenhum momento o gestor soube daquilo ali, o controle interno não comunicou ele não soube, não teria como saber. Lembra a previsibilidade? Meus caros, teria que ser um super-homem para, nesse caso, a pessoa ir lá na ponta e descobrir que aquele fiscal superfaturou uma nota de merenda escolar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para responsabilizar o dirigente máximo já nesse segundo contexto aí. A gente vai ver melhor isso lá na frente. Diferente desse caso aqui, da desorganização extrema. Se nós aceitássemos que a desorganização relevante, extremada, ela afastasse a responsabilização do agente, a gente estaria aceitando que o agente se beneficiasse da sua própria torpeza. Olha a linha de raciocínio. Eu não implanto controle interno, eu não delego competências, eu não especifico quem vai ser chefe de cada área e depois ninguém pode me cobrar nada. Seria relativamente fácil administrar um órgão assim, não concordam? Então, esse acórdão aqui do TCU, eu achei ele muito bom, muito bom. Ele se repete, o TCU tem isso firmado, é consolidado. Recomendo muito aos colegas do TCAP que leiam esse acórdão como um todo, entendam a situação, porque isso, infelizmente, é recorrente na nossa realidade aqui do estado do Amapá e dos municípios. Infelizmente, tá? Já vi aqui que eu passei, consumi os 4 minutos a mais que eu pedi para vocês, tá? Acho que valeu a pena.
E o próximo passo será imperícia e depois imprudência. Veremos isso na próxima aula. Obrigado, gente. Até a próxima, viu?